Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aulinha de matemática, nós vamos iniciar o capítulo 14, tá certo? Na página 84. Nesse capítulo, nós vamos falar de centenas, dezenas e unidades. São números que a gente já estudou várias vezes, vocês sabem o que é uma centena, sabem o que é uma dezena e sabem o que é uma unidade, tá certo? Então, nós vamos recapitular um pouquinho desses assuntos, tá bom? Nesse capítulo. Vamos fazer as atividades propostas. A tia vai dar exemplos para vocês de como realizar essas atividades e vocês vão fazer no livrinho de vocês, tá bom? Na página 84 e 85, nós temos aqui um jogo de basquete. No jogo de basquete, o objetivo é acertar a bola na cesta do time adversário. Ao lançar a bola e acertar a cesta, o jogador ganha pontos para o seu time. Observe na imagem um jogo de basquete que está acontecendo nas Olimpíadas do colégio. Indique aqui quantas pessoas estão assistindo ao jogo nas arquibancadas. Você vai contar quantas pessoas tem assistindo ao jogo e vai dizer quantos grupos de 10 a gente pode formar. Quantos grupos de 10 pessoas nós podemos formar com essa quantidade de pessoas que tem nas arquibancadas, tá certo? Leia o placar do jogo de basquete. Quantos pontos o São Pedro precisa fazer para vencer o basquete brasileiro? Aí você vai observar quantos pontos o time de São Pedro precisa para poder vencer o basquete brasileiro. Você precisa só fazer uma subtração para descobrir a diferença, tá certo? Para ver quantos pontos eles precisam fazer para poder ganhar, tá bom? Na página 86 e 87, nós temos um joguinho e umas questões, uma questão sobre o joguinho, tá bom? Como é esse joguinho? Lá no anexo de vocês tem tabuleiro, esse tabuleiro aqui, e tem os dados. Você pode juntar com alguém da sua casa para poder fazer esse joguinho, tá bom? Ou você pode só pegar esse tabuleiro e observar para responder a questão, tá certo? Qual é o objetivo do jogo? As regras. Coloque os marcadores na linha de partida. Tirem para o ímpar para decidir quem vai iniciar o jogo. Cada um, na sua vez, lança os 3 dados. Vocês têm 3 dados que vocês vão utilizar para esse jogo, tá certo? E aí vocês vão lançar todas as vezes que vocês forem fazer a jogada de vocês. Joga os 3 dados juntos. Nesses 3 dados tem centenas. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer subtrações ou adições para poder avançar no tabuleiro. Se o meu tabuleiro tem bem aqui, ó, um número 400, qual é a adição ou subtração com as centenas que eu vou tirar, que eu posso avançar para o 400, que eu posso marcar o 400, tá certo? Aí você pode fazer 300 mais 200 menos 400, 500 menos 200 mais 300. Aí você vai observar quanto dá cada soma, faz aí na sua cabecinha, ou então pega um papelzinho e um lápis e faz, para poder você fazer os resultados. O que vale aqui é os resultados das somas e adições, tá certo? Das somas e subtrações. Na segunda questão diz o seguinte: analise as jogadas das crianças para responder aos itens. No item A diz o seguinte: quais resultados Júlia pode obter com os números que ela tirou nos dados? Aí você vai fazer somas e subtrações. Vamos supor que você coloque 300 menos 200 mais 100. 300 menos 200, eu tenho 100. 100 mais 100, 200. Aí você coloca, tá certo? Aqui no livro de vocês está pedindo 2 exemplos. Aí você vai fazer um, você pode fazer esse, que atire-se agora. E você pode pensar em outra forma, só ordenando esses números de lugar, só mudando de lugar e fazendo adições ou subtrações, tá certo? Para vencer o jogo, André precisa obter o resultado 900. Quais números ele deve tirar no dado? Lembrem-se, vocês devem fazer adições e subtrações para o resultado da 900, tá bom? Aí você vai pensar, ó, no dado de vocês tem também os 600, tem até os 600. Vocês vão observar aqui, ó, no anexo, lá no anexo 4, o jeitinho do dado, ó. Você tem do 100 até os 600, então você pode fazer vários cálculos grandes, tá bom? Aí você vai somar, fazer aqui 3 exemplos de como ele pode resultar, os resultados podem dar 900, tá? Depois que ele tiver esses 3 resultados de 900, você vai colocar aqui, tá bom? E no item C diz o seguinte: escreva por extenso os números abaixo.
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e 1000. Vocês vão escrever por extenso, escrever o nome, tá bom? O nome do número. Na página 88 e 89, nós vamos realizar atividades sobre sequências e sobre tabelinhas, tá bom? O que acontece? Na questão 3, nós temos o seguinte: complete a sequência de acordo com a indicação das setas. Aqui você vai sempre aumentar de 100 em 100, 300, 400, 500, 600. Aqui você vai somar de 10 em 10. Se aqui eu tenho 110, aqui eu vou somar mais 10, eu vou ter o 120. Se eu tenho 120, eu vou somar mais 10, 130, 140 e 150. Você vai só somando, tá certo? Depois você vai realizar as atividades pedidas no item A e B. Pintar de vez os números que tem o algarismo 4 na ordem das dezenas. E circular os números que tem o algarismo 3 na ordem das centenas. Cuidado! Ó. Centena, dezena e unidade. Centena, dezena, unidade. Tá certo? Se eu tenho só o número 42, eu tenho centena? Não, eu só tenho dezena e unidade. Se eu tenho o número 300, eu vou ter 3 centenas. Tenho nada nas dezenas e nada nas unidades, tá certo? Cuidado na hora de fazer os cálculos, tá certo? Na hora de fazer o círculo e pintar de verde, tá bom? Na quarta questão diz o seguinte: observe as operações registradas nas tabelas 1 e 2. A tabela 1, nós temos apenas unidades, fazendo somas e subtrações. Na tabela 2, nós temos as centenas, realizando somas e subtrações. O que é que acontece? O que é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão ligar? Vocês vão observar quais são as centenas e as dezenas que estão fazendo as subtrações e adições que correspondem uma à outra. Aqui no livro de vocês, nós temos 4 menos 1 igual a 3. Do outro lado, nós temos 400 menos 100 igual a 300. Essas duas opções, elas se relacionam, então você liga uma para a outra. Aí você vai observar aqui, ó, onde é que tem aqui uma adição ou subtração que corresponde aqui desse lado das centenas, tá certo? Vocês vão fazer essas ligações de acordo com essas operações, tá bom? Depois você vai colocar aqui os resultados das subtrações e das adições na tabela 2, tá? Na página 89, nós temos o seguinte: em uma sorveteria, os funcionários organizam caixas com 100 picolés para colocar no freezer. Eles receberam picolés de morango, chocolate e de limão. Complete a tabela indicando a quantidade de caixas necessárias para embalar os picolés de acordo com os sabores. Se eu tenho cada caixa cabe 100, quantas caixas eu vou precisar para colocar 320 picolés de morango? Cada caixa cabe 100, eu vou precisar de 3 caixas completas para fazer 300 e vai ficar 20 picolés fora da caixa. Aí você vai completar as outras duas da mesma forma, tá bom? Quantos picolés de cada sabor estão faltando para completar mais uma caixa com 100 unidades? Faça os cálculos. Aí você vai observar quantos picolés falta para completar 100. Se lá no picolé de morango ficou 20 fora da caixa, para mim completar 100 falta 80. Aí eu vou lá e coloco 80, tá bom? Na segunda questão diz o seguinte: os funcionários dessa mesma sorveteria embalaram os picolés de manga, uva e maracujá em caixas com 10 unidades. Complete a tabela abaixo indicando o número de caixas necessárias para embalar a quantidade total de sabor de cada picolé. Se foi agora uma caixa com 10 unidades, 574 sabores de picolés de manga. Eu vou precisar de quantas caixas completas com 10? Eu vou dividir esses 574 para 10. Se eu tenho 500 picolés, cada um tem 10 caixas. Eu vou ter 50 caixas. Mas eu tenho aqui mais 70 na dezena, então eu vou ter mais 7 caixas com 10 cada uma, né? Mais 7 caixas com 10 unidades cada uma. Então eu vou ter 50 mais 7 caixas, tá bom? Então eu tenho 57 caixas completas. Só que eu tenho aqui nas unidades 4. Então 4 são os picolés fora da caixa do sabor de manga, tá bom?
Vou colocar aqui na lousa para vocês entenderem. Se em uma centena eu tenho 10 caixas completas com 10 unidades cada um, em 5 centenas eu vou ter 50 caixas, não é isso? E 7 dezenas, que é dos 70, eu vou ter 7 caixas. Então, eu vou ter 50 mais 7, 57 caixas para os 574 picolés de manga. 57 caixas completas. E 4 unidades fora da minha caixa, tá bom? Fora da caixa, eu vou ter 4 unidades sobrando do picolé de manga, tá bom? Na página 90 e 91, nós vamos realizar aqui um joguinho novamente. Paulo, João, Raquel e Liz jogaram um avanço e retrocesso. Nesse jogo, cada participante vira 2 cartas. A primeira carta tem um número e a segunda carta tem um comando. Aqui no livro de vocês está mostrando o seguinte: a primeira carta com o valor e a segunda carta com o comando. O que é que vocês vão fazer? Aqui na primeira carta, o Paulo, ele tirou 362 e na segunda carta, que é o comando, mandou ele avançar 100. Então, você vai somar 362 mais 100. Aí você vai colocar o próximo número, 462. Continua sempre avançando, porque foi a carta que ele tirou aqui, tá certo? Depois você vai somar 462 mais 100, depois o resultado mais 100, depois o resultado mais 100 de novo. Já no João, você vai retroceder 10, você vai diminuir, vai subtrair. Retroceder é subtrair, tá certo? E aí você vai fazer a subtração do primeiro número aqui da primeira carta, menos 10, tá certo? E aí você faz a mesma coisa para Raquel e para Liz. No item B, você vai pintar de amarelo a última coluna da tabela e escrever em ordem decrescente os números dessa coluna. O que é ordem decrescente? Do maior para o menor, tá bom? Aí você vai responder os itens C, D e E de acordo com a tabelinha que você completou. Na página 91, nós temos o seguinte: alguns números foram codificados em cores. Decodifique-os identificando os algarismos que compõem cada um deles, de acordo com as informações do quadro. No vermelho, eu tenho o número 2. No marronzinho, eu tenho o número 5. E no verde escuro, eu tenho o número 9. Então, você vai colocar o 2, o 5 e o 9. Bem aqui, ó. Nessa mesma sequência, tá bom? Na mesma sequência que tem aqui, você só troca a cor pelo número, tá certo? E aí, você escreve aqui em cima. Qual foi o maior número decodificado? Escreva-o por extenso. Você vai observar qual foi o maior número, vai escrever o nome dele por extenso, tá bom? Codifique os números em cores e escreva-os por extenso. O menor número de 3 dígitos que pode ser formado com os algarismos não podem ser repetidos. Qual é o menor número que a gente pode formar de 3 dígitos, de 3 casinhas na centena, e os números não podem ser repetidos, os algarismos, nenhum deles podem ser repetidos. Então, a gente tem aí, na casa do 100, nenhum dos números podem ser repetidos. Você vai colocar 1, 0 e o 2, vamos supor, se for esse, né, o número no caso. E aí você vai escrever aqui por extenso, tá bom? Depois. E aí você coloca da cor que tá mostrando aqui, ó. Dessa mesma corzinha aqui, tá bom? Você utiliza essa tabela para fazer a pintura dos quadradinhos, tá certo? E na página 92, que é a nossa última atividade de hoje, nós temos aqui, você vai utilizar a calculadora para completar a tabela da questão 5. Você tem um número no meio da tabela e você vai fazer subtrações de 100 e somas de 100 na calculadora para botar os números antes e depois do que está aqui no meio, tá certo? O antecessor pelo 100 e o sucessor somando 100, tá bom? Na questão 6, faça os cálculos e complete as lacunas para encontrar os resultados das operações abaixo.
Todos os resultados devem ter um número terminado em 0. Use a calculadora para verificar se o seu resultado está correto. O que é que você vai fazer? Todos esses números, todas essas somas, todos os números terminam em 0. São números fechados que a gente chama, né? Com dezenas exatas, que a gente já falou para vocês. Todos eles são formados de centenas, então todos eles você vai formar uma centena no final. No item A, nós temos o 133 mais 7, que é igual a 140. 136 mais 17, que é igual a 150. 136 mais 27, que é igual a 160. Então, você vai somar números aproximados e aí você vai formar outras dezenas, tá certo? Outras centenas com dezenas, tá bom? De acordo com o exemplo do item A, tá ok? E aí, essa foi a nossa atividade de hoje, tá bom? Espero que vocês realizem todas as atividades com muita facilidade. A gente explicou todas as questões do livro, das atividades de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, que a tia ajuda vocês a resolver alguma questão, ficar mais em dúvida, tá certo? E mandem mensagem pra tia com todas as atividades respondidas, tá certo? Até nossa próxima aula, meus amores.